Oi gente, eu sou a Gabriela Moia do criandonossa-realidade.com.br. Essa semana a gente está falando sobre Cabala, que é um assunto muito interessante. Na primeira edição do Criando Nossa Realidade eu entrevistei o Marcelo Steinberg, que ele é um grande professor de Cabala, que eu gosto muito, admiro. E a gente falou sobre vários assuntos legais. Eu queria trazer alguns pontos para você. Eu já fiz alguns textos e vídeos falando sobre alguns temas e experiências minhas que eu vivi com isso. Eu convido você a assistir a palestra na íntegra, que reserva aí uma horinha do seu tempo para você poder assistir, que é muito interessante. O link está aqui abaixo, você só se cadastra, coloca o seu e-mail, assiste, permita-se isso, que é maravilhoso. Eu fui assistir de novo ele para poder acessar mais algumas coisas, tá? Falei, puta, vou colocar no ar de novo para as pessoas e trazer isso, porque eu acho que é um aprendizado muito legal. Então a gente falou de várias coisas, a Cabala é muito essa arte de receber e tudo mais. Tiveram vários temas legais e um dos que me chamou muito a atenção que a gente falou foi sobre o livre-arbítrio, que é muito interessante, né? Assim, até onde vai o nosso livre-arbítrio? Como é que é? Se a gente cria a nossa realidade, a gente vai escolhendo o que a gente vai viver, entre aspas, como é que funciona o livre-arbítrio? E por que eu falei entre aspas? Porque assim, como é dito, a Cabala é a arte de receber e o que existe do universo já está pronto. O que está acontecendo é que nós estamos amadurecendo, evoluindo e começando a acessar isso agora. Ou seja, não é nada novo, não tem nada de novo acontecendo, tudo já existe. Porque assim, a gente tem uma visão muito limitada da vida, né? A gente, até onde a ciência foi, até onde a ideologia, a filosofia e a espiritualidade foi, mas assim, existe muito mais no universo. Só o nosso cérebro a gente usa 12%, então todos os 88% está guardado. E o nosso inconsciente, a atuação disso. Então tem muita profundidade aí que a gente está, né, devagarzinho e tal. Então assim, o que a Cabala traz é que assim, tá tudo já pronto e a gente só tá apenas descobrindo e ele trabalha como um facilitador. Por isso que a gente tem as experiências que precisa para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, e cada pessoa tem o que precisa, né? E aí, quando a gente falou muito sobre o livre-arbítrio, veio muito essa questão assim, o livre-arbítrio nada mais é a forma como você encara esses aprendizados, essas experiências. É muito interessante isso, porque é a forma como eu lido com cada situação, porque assim, a gente aprende, o aprendizado está lá, da maneira mais, digamos assim, lapidada possível, não lapidada possível, tá lá bruto, e a gente não consegue acessar, vão vindo de outras formas, tem hora que a gente sente aquela porrada, mas é a forma como o universo, a espiritualidade está tentando falar com a gente. E aí o que muda é como a gente encara tudo isso, cada situação, né? Porque assim, somos criadores e criaturas, estamos aqui como os receptores para a nossa jornada evolutiva. Então eu vejo muito interessante que eu falo assim, eu tenho várias situações que se repetem na minha vida, né? Então quando muito da Cabala, quando se repete é porque são coisas, momentos, situações ou alguma coisa que você ainda não resolveu com você. Então a vida vem e traz de novo alguma situação, não necessariamente igual, mas o sintoma que te dá da situação é o mesmo. Então eu percebi muito isso com relação à aceitação, com relação às outras pessoas na minha vida, assim. E eu vejo que cada vez que eu passo por uma dor, né, porque quando a gente não gosta de alguma coisa, quando a gente entra num processo de não se sentir bem, a gente fica com dor, né, e aí a dor pode ser física ou emocional, e normalmente ela reflete no nosso corpo. Tanto é que até uma coisa que o Marcelo fala que é bem legal, é que assim, o corpo ele é um veículo pra gente, da nossa alma, né, então ele tá aqui como assim, a gente tem que, não é que a nossa alma tá aqui por conta do nosso corpo, o nosso corpo tá aqui pra gente poder experienciar mais uma das experiências da nossa alma, né? Então assim, e óbvio que tá tudo relacionado. Então o nosso corpo, ele quer dizer muito. A gente não escuta o nosso corpo, ele quer dizer muito sobre nós. Então é uma dor, é uma coisa, é um sintoma. Então essa questão de olhar para o nosso corpo também é isso. E uma coisa que eu gostaria de trazer sobre o livre-arbítrio é isso, do tipo assim, como a gente cria a nossa realidade, é essa escolha do nosso livre-arbítrio que faz a diferença. Porque eu vejo assim, várias vezes eu passando por alguma situação, até, sei lá, familiar, assim, de aceitação, pai, mãe, eu vejo, eu achava que eu lidava melhor com a aceitação, né? Então eu fiz um puta trabalho de aceitar meu pai como ele é, minha mãe como ela é, não sei o que, nananana. E aí eu achei que eu tivesse aceitado livremente, estava super tranquilo. E aí vem a vida e te dá situações para você enfrentar justamente com relação a isso. Ficar mais tempo com eles, ter que lidar com uma divergência, ver como que você vê e falar assim, puta, ainda não foi isso não. E aí vem
o seu livre-arbítrio de como você vai encarar de novo diante dessa mesma situação, que já é comum para você, da dificuldade de aceitação, que foi o que eu percebi. E aí eu vi que antes eu tinha muita irritação, eu ficava incomodada, tinha aquela dor, uma coisa assim. E aí eu tenho percebido que a forma como eu tô lidando, ou seja, o meu livre-arbítrio na decisão das situações está sendo diferente. Então assim, hoje não significa que eu não tenha sofrimento, não tenha situações que eu não gostaria de sentir, mas a forma como eu tô lidando está sendo diferente. Então eu vejo como um avanço, né? Porque a ideia é da gente se desidentificar, né? De muitos apegos emocionais que a gente tem. E quanto mais consciência a gente traz, que isso é espiritualidade, né? E quanto mais consciência a gente traz para o momento presente, menos identificado emocionalmente a gente fica, né? Porque a gente tira o espaço da mente. Então eu tenho observado muito isso, essa questão do livre-arbítrio é bem interessante. Eu acho que vale vocês observarem como vocês lidam com as situações. Isso é o livre-arbítrio. Não achar que tipo, as situações elas já são colocadas na sua vida, né? É meio que assim, é o que você precisa para sua evolução. Isso é uma força maior, digamos assim. Mas a forma como você encara e vivencia cada situação é que está o seu livre-arbítrio, porque você pode escolher vivenciar rindo, chorando, com raiva, sem raiva, com presença, sem presença, consciência, sem consciência. E aí eu acho que tá o X da questão. Viu como tem coisa boa? Viu como a gente teve um bate-papo super construtivo? E você vai poder assistir de graça acessando o link aqui embaixo, que é muito, mas muito gostoso. Eu fiquei muito orgulhosa de poder ter conseguido ter essa conversa tão gostosa e tão fluida, porque eu criei essa realidade, a forma como eu encarei, eu tive livre-arbítrio para escolher como seria, e vocês vão ver o resultado, que ficou maravilhoso. Marcelo, obrigada, tá? Um beijo, espero que vocês gostem e assinem aqui meu canal no YouTube, que daí eu vou mandar muito mais coisa legal. Se você estiver gostando, dá um joinha e diz o que você tá achando, tá bom? Beijo!